Pessoal, vamos abrir a Bíblia aí em João, mesma passagem que a gente leu. Vocês podem já ter notado isso, né? Que nós lemos essa passagem sempre no culto 2 vezes. Já para o pessoal já ir entrando no clima. João capítulo 6. Marcos, não tem uma coisa ali? Tem o... João capítulo 6. Não, texto. Já está previsto. João capítulo 6, e a gente vai ler o versículo 38, pessoal. Tá? Pessoal, vamos lá? Versículo 38 do capítulo 6. Tá todo mundo junto comigo aí? Tá todo mundo junto comigo aí, pessoal? Não, eu não lavei bem o ouvido hoje. Tá todo mundo junto comigo? Amém. Não adianta, pessoal, a gente é latino, a gente gosta disso. João capítulo 6, versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pessoal, fica com a Bíblia aberta, a gente vai manusear a Bíblia. Já falei para vocês, a gente está estudando, aprendendo um pouco mais sobre Jesus. Isso pode parecer muito superficial. Nos dias de hoje, isso pode parecer muito bobo, muito ralo, mas não é. A palavra de Deus, ela vai gerando em nós um efeito a médio e longo prazo. Muitas coisas podem acontecer hoje, mas a vida de vocês e a nossa vida vai sendo mudada através da pregação da palavra. Pessoal, hoje é a mensagem número 4 sobre Jesus. E não sei se vocês já notaram isso, eu não falei já, mas todas as mensagens são perguntas. São perguntas mais comuns sobre Jesus. Primeiro, Jesus é Deus? A primeira mensagem. A segunda, Jesus era homem? Terceira mensagem era, como que as pessoas sabiam que Jesus viria? São perguntas, são indagações que as pessoas fazem. Mensagem número 4 é respondendo essa pergunta: por que Jesus veio à Terra? Tá? Por que Cristo... Pode parecer bobo, pode parecer tão simples isso, mas não é. Por que Jesus veio à Terra? Vamos lá, pessoal. Em Mateus no capítulo 5, não precisa abrir, vou ler aqui, se quem quiser anotar para ler em casa. Mateus no capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, Jesus vai falar que ele veio para viver, para ser o que a Escritura já dizia que ele iria ser. O que a Escritura já tinha dito que Jesus viria a ser. Jesus veio para cumprir a Escritura. Ele não veio revogar a lei, ele não veio dar uma limpada no Antigo Testamento, não. Ele veio para cumprir a Escritura. E nós vemos isso muito forte, o porquê que Cristo veio à Terra. Eu vou falar aí o termo, eu não gosto de usar esse termo quando estou pregando, mas eu vou usar. Teologicamente, a gente chama de ofícios. Presta atenção aqui. Os 3 ofícios de Cristo. O que isso tem a ver com a minha vida, Jackson? Presta atenção aí. São 3 cargos, se é que eu posso dizer assim, que existiam no Antigo Testamento. Existiam 3 ofícios. Vamos lá. O primeiro ofício no Antigo Testamento era o ofício de profeta. Tem como me dar um pouquinho mais de som aqui, seu Jersey? Mais de retorno, depois eu poder botar mais para baixo aqui. O primeiro ofício era o ofício de profeta. Tá bom. Abrindo parêntese, profeta, ele nunca falava a sua palavra. Algumas pessoas acham que Deus deu a lei no Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, e depois os profetas vieram inventando coisa da cabeça deles. Preste atenção aqui. Os profetas nunca falaram nada da cabeça deles. Todo o profeta, a função do profeta é apontar para a lei. Toda a função do pregador, do pastor, o que quer que seja, não é pregar algo da cabeça dele, é apontar para o que a Bíblia diz. O fato de eu chegar aqui para pregar para vocês e abrir um livro, e ler esse livro chamado Bíblia, quer dizer que eu não posso falar algo da minha cabeça, que o que eu penso não importa para vocês, importa o que a Bíblia diz. Então grave aí, primeiro ofício do Antigo Testamento era o ofício de profeta. Tá bom? Segundo ofício era o ofício de sacerdote.
que era o sacerdote? O sacerdote era um homem que ele representava os homens perante Deus. O profeta, que a gente falou um pouquinho anterior agora, era um homem que representava Deus perante os homens. Vocês entenderam? O profeta chega diante dos homens com uma mensagem de Deus. O sacerdote chega diante de Deus com uma mensagem dos homens, com uma intercessão pelos homens. E tinha o terceiro ofício, que era o ofício de rei. Nós vemos no Antigo Testamento que alguns homens foram profetas e sacerdotes, como é o caso de Ezequiel. Ezequiel, ele era profeta e era sacerdote. Nós vemos o caso do profeta Samuel, que também era sacerdote, se não me falha a memória. Nós vemos alguns casos no Antigo Testamento que havia o rei e ele era profeta, o caso de Davi. Davi, ele era rei, reinava em Israel, e era um profeta. Ele falava da parte de Deus, mas ele não era um sacerdote. Ninguém. Eu já vim de amarelo para vocês prestarem atenção. Olha aqui para mim. Ninguém no Antigo Testamento ocupou os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Ninguém. Alguns eram só profetas, outros eram só sacerdotes, outros eram só reis. Alguns, no máximo, tinham os dois ofícios. Cristo vem e ele cumpre os três ofícios. Então vamos lá. Jesus como profeta. Jesus, o profeta. Eu já falei aqui semana passada que Jesus sempre falou a verdade, até pelo fato dele não simplesmente falar a verdade, ele ser a verdade. Ele é a verdade. No Antigo Testamento, os profetas diziam o que, pessoal? Uma base de mais de 200 vezes, eles disseram, assim diz o Senhor. E é a mesma coisa do Macuco pedir assim, Jackson, fala com a Beth e pede um chocolate quente. Acho que tu gosta disso. Aí eu chego diante da Beth e digo, Elizabeth, assim diz o Macuco, me dá um chocolate quente. Isso é um ato profético. Eu estou levando uma mensagem do Macuco para Beth. O profeta chegava diante do povo e dizia assim, povo de Israel, assim diz o Senhor. E começava a falar. Eu já quero abrir aqui que não era possessão. Tá? Às vezes as pessoas elas confundem o ministério profético com possessão. Não era possessão. A profecia é uma inspiração. Os profetas não foram possessos por Jeová. Estava lá Ezequiel e de repente, Zefio, e começa a profetizar. Assim diz. Daí quando vê ele, pega um charuto, fuma aquele charuto, sai uma fumaça e ele já não se lembra de mais nada. Não. É que o Brasil é um país muito pagão. E sempre quando a gente vê alguém, profecia, e a gente já pensa que a pessoa está possessa. Não. No Antigo Testamento, as pessoas falavam da parte de Deus, mas era um dom de inspiração. Assim como no Novo Testamento. É um dom de inspiração. A pessoa é inspirada a falar. Mas ela continua, não está possessa, ela não está bêbada, ela tem total noção do que está acontecendo com ela, tá? Então vamos lá. Jesus não falou que nem os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus não precisa dizer, assim diz o Senhor. Então em João, se não me falha a memória, Jesus falou 50 vezes, eu vos digo. Eu falei isso aqui na quinta. Pessoal, isso é fantástico. Em vez de dizer, assim diz o Senhor, não, mas ele é o Senhor, Sônia. Então ele dizia, eu vos digo, em verdade vos digo. Nós vemos que Jesus, como os profetas, quem eram os profetas? Como eu já disse, os profetas eram homens que falavam da parte de Deus. O povo está desviado, Deus levantava um homem, e aquele homem olhava o povo. Aqui está o povo, pessoal. Vou pegar aqui. Isso aqui é o povo. O profeta olhava o jeito do povo, do andar do povo. Aí o profeta olhando o povo, o profeta pegava a lei. E o profeta consultava a lei, e a lei dizia, se o fulano fizer assim, 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 ele vai acontecer isso e isso com ele. Aí ele olhava o povo, e o povo fazendo o que a lei estava dizendo que não era para fazer. Aí ele, com esses dois dados, ele orava a Deus.
E a mensagem profética vinha em cima do texto sagrado. Era sempre uma repetição da lei. Se nós lermos os profetas, nós veremos isso. Pois bem, leia Jeremias 23. Eu já falei isso. Acho que o pessoal não... Vamos ler Jeremias 23. Abre a Bíblia aí, pessoal. Jeremias, capítulo 23. E o versículo 9. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, pessoal. Olha o que é uma profecia. Jeremias 23 é no Antigo Testamento, versículo 9. Aqui o profeta está profetizando contra os falsos profetas, tá? Para a gente ter uma noção, Jeremias estava no meio do furacão, no olho do furacão ali, irmã Léia. Israel está para ser levado a qualquer momento cativo, porque estava desviado dos caminhos de Deus. Todos os profetas ali estão dizendo que o povo não vai ser levado cativo. Está todo mundo dizendo assim, Paulo, olha só. Não, vai vir paz, vai vir paz. Só Jeremias no meio deles dizia, não, cara, não vai vir paz, vai vir espada. E nisso tudo, pessoal, você tem uma pessoa que fala algo favorável para ti. E você tem uma pessoa que fala algo ruim, mas está falando a verdade. Não adianta, nós queremos ouvir aquilo que é bom. Olha o que Jeremias fala para o povo. Jeremias 23, versículo 9. Acerca dos falsos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Abre parênteses aqui. Jeremias ele é considerado como o profeta chorão. Ele reclamava pra caramba. Tem momentos no livro dele que ele bota a culpa em Deus, dizendo, tu me enganou, Senhor, tu me deu umas palavras duras para mim falar pro povo, ninguém me ama, ninguém quer falar comigo. Ele era um cara solitário. Continuando. Versículo 10. Porque a terra está... Imagina o cara chegando no meio de Israel dizendo, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias está dizendo assim, seguinte, apontando para os profetas, esses caras que estão profetizando paz, que estão falando que vai dar tudo certo, que estão falando que vai ser tudo prosperidade, vai ser só alegria, só correr para o abraço, é tudo um bando de mentiroso. No período de Jeremias, não que eu queira comparar com os dias de hoje, mas os profetas falavam palavras boas e recebiam dinheiro. Os sacerdotes recebiam dinheiro de homens corruptos de Israel. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a gente. Versículo 12. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, o povo de Israel. Mas dos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Preste atenção no que o texto vai dizendo. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente ao que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem,
não virá mal sobre vós. O povo está duro de coração, o povo não ouve a palavra, o povo não quer saber nada de Deus. Os profetas estão olhando na cara dessa gente e estão dizendo assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. O povo de Israel está para ser preso, está para ser levado cativo para a Babilônia. Em vez dos caras ter amor pelas pessoas e dizer a verdade, eles estão mentindo. Jeremias chega nesse contexto e começa a dizer: vocês todos estão mentindo. Vocês já imaginam como é que era a popularidade de Jeremias. Versículo 18. Porque quem esteve no meu conselho, no conselho do Senhor, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Versículo 19. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará o quê? A ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Olha o que Deus vai falar por Jeremias agora. Versículo 21. Não mandei esses profetas, não mandei eles. Todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar o seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aí ele vai rebater um hino que a gente gosta muito, que a gente diz que Deus não é Deus de longe, mas é Deus de perto. Jeremias vai dizer que não. Versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Deus é Deus de perto e Deus de longe. Versículo 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Abre parênteses aqui. Toda vez que vocês ouvirem, qualquer um chegar, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, pessoal. Paulo falava que ele não cansava de falar as mesmas coisas. Ah, eu tive um sonho contigo, João. Eu tive um sonho contigo, Paulo. Eu tive um sonho. Ok. Deus pode falar através dos sonhos? Pode. Ninguém aqui está limitando o agir de Deus. Só que Jeremias vai dar um conselho. Ele vai dizer, no versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte-o como apenas um sonho. Tem tanta gente vivendo oprimida por causa de sonho de um monte de cara que come um monte de feijão mexido antes de dormir, enche a barriga de comida, fica vendo Walking Dead, aqueles mortos-vivos, e daí, tive um sonho contigo, Macu. Eu sonhei que tu era um morto-vivo, cara. Eu vi também, eu fiz uma maratona de Walking Dead desde a primeira temporada até a última. Macu, que tu caminhava assim, ó, puxando a perna assim. Miolos. Claro! Pessoal, não sou contra sonho, eu sonho bastante, mas conta como um sonho. Se for de Deus, vai se cumprir, tá bom? Mas vamos prestar atenção na palavra, ela é suficiente para nos guiar. Versículo 31, vamos pular aqui. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Profeta é isso. O contexto está todo ao avesso. O contexto, se Jeremias ficasse quieto na dele, se não criticasse o povo, porque nós vivemos um período desgraçado da história, um período complicado, pessoal, um período muito complicado. Eu fico muito indignado com isso. Que período é esse? Ninguém pode criticar ninguém, mas pode criticar quem critica. O que tu está criticando aí, João? Não, se eu não posso criticar, não me critica por eu estar criticando. Aqui Jeremias está olhando o pecado dessa gente, está apontando o dedo, está errado. Mas pessoal, vamos olhar, sem pegação, sem nada, prestem atenção aqui.
Eu fui visitar uma irmã. E a filha dela tem uma doença. Tem esclerose múltipla. É isso, né, amor? Pessoal, essa irmã estava me contando que quando a filha dela, ela teve uma dormência no dedo do pé, passou muito frio no inverno, e aconteceu com ela que ela achou estranho, ela não sentiu o dedo do pé. Aí passou uns dias, ela passou a não sentir o pé. Passou mais uns dias, ela não sentia as pernas, ao ponto de ela não sentir a metade do corpo. Foi para o hospital, chegou lá, um médico bem atencioso, mas meio truculento, examinou ela, apontou o dedo e disse assim: isso aí é coisa séria. Tu deve estar com algum tumor no cérebro, alguma coisa assim, pessoal. Assim. Assim. Ela parou, meio que, né? Pô, como é que tu fala um troço desse com uma pessoa desse jeito? Mas aquela truculência daquele médico salvou a vida da menina. Ela saiu dali, fez os exames e começou logo em seguida o tratamento. Mas imagina se o médico olhasse na cara dela, no rostinho dela novinho, e dissesse: não vou magoar essa jovem. Vá em paz. Chega em casa, faz uma água quente, uma compressa, porque tu está bem, coração. É lógico que na hora que nós estamos ouvindo uma palavra dura, ninguém gosta. Mas Jesus, nós vamos ver que ele executou, ele tomou para si, ele foi um profeta igual aos profetas do Antigo Testamento, só que a diferença é que ele era superior porque ele era a própria palavra. Tá? Leia Mateus 23, eu não vou ler todo o texto de novo aqui, que eu já li bastante. Leia em casa Mateus 23. As palavras de Jesus são mais duras do que a de Jeremias. Muito mais. Em Marcos, capítulo 1, versículo 38, Jesus disse: eu vim ao mundo para pregar. A pregação fiel do Evangelho, prestem atenção, é o assim diz o Senhor. Outra coisa. Pessoal, eu já tenho alguns anos aconselhando pessoas, eu e minha esposa. Já aconselhamos casais quebrados. Imagina, pessoal, hoje o nosso mundo ele está tomado pela depressão. Nós precisamos entender as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Só que imagina só, tem um casal aqui, João e a Maria. E o João está em depressão. E eu chego para falar com o João, para ajudar ele, para estender o ombro para ele. E ele diz que o motivo da depressão dele é porque ele está em adultério. Eu tenho que olhar para o João e tenho que dizer assim: João, vai em paz, cara. Fica tranquilo. Compra um livro do Lair Ribeiro, 25 Passos para Vencer na Vida, ou do Roberto Chinhachink, e seja feliz. Olha para o futuro com positividade, sorria para as crianças, colhe uma flor no jardim e patati patatá. Não! Eu tenho que olhar para o cara e dizer: te arrepende. Existem casos de depressão que o que falta é um abraço, que o que falta é um aconchego, que o que falta é atenção, é uma pessoa que escute. A maioria dos casos de depressão não é consequência de pecado. Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas azar. Jesus teve depressão. Então nem todo depressivo é um pecador que está indo para o inferno, não. Mas existem também casos que a depressão é consequência de um pecado. Ninguém está querendo que a pessoa bote no Facebook, ali na privacidade pública, e diga: eu fiz tal coisa. Não, dobra o teu joelho em casa e pede perdão para Deus. Vai vir em paz. Mas pessoal, Jesus tinha só esse jeito truculento? Não. Peraí, Jackson, Jesus tinha um jeitão truculento? Tinha em alguns momentos. Mas eu quero falar o segundo ofício, que é o que vai fazer esse balanço. Segundo ofício, pessoal, é o ofício de sacerdote. Deixa eu passar aqui. Jesus, como sacerdote. Pessoal, ele não era só um profeta que manda a gente fazer as coisas de uma forma dura e assim acabou. Não.
Ele era um sacerdote amoroso, que olhava o pecador e dizia: tu não está conseguindo e eu vou te dar condições pela minha graça de tu executar a minha palavra, em amor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai falar que nós temos diante de Deus um mediador. Pessoal, olha aqui. Como Jesus está no céu agora? Alguém sabe? Ele está como Deus? Está como homem? Ele ressuscitou, pessoal. Paulo vai falar a Timóteo, vai dizer assim: porque nós temos um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Jesus está diante de Deus agora, olhando, intercedendo pela Elisier, pela irmã Leia, pelo Robson, pelo Marcos, pela Thalita, pela Vera, intercedendo por nós com carinho, e ele é 100% Deus ainda e 100% homem. O sacerdote no Antigo Testamento, ele pegava as esperanças do povo, ele pegava os anseios do povo, ele pegava os sonhos do povo, ele pegava todos os medos, os pecados, e ele apresentava diante de Deus. Jesus é um sacerdote perfeito. A diferença, pessoal, de Jesus e dos sacerdotes do Antigo Testamento, sabe quais são, Márcio? Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que oferecer sacrifício por eles. Jesus oferece sacrifício uma vez, e ele é o próprio sacrifício, e oferece pelos nossos pecados. Dentro de Jesus ser o sacerdote, eu quero dizer uma coisa para vocês, todos que estão aqui. A gente cantou 3 louvores. Louvamos a Deus. É por intermédio de Jesus que nós oramos e que nós cantamos. Pessoal, não é porque tu pega um violão e toca Hillsong e não toca AC/DC. Não é porque tu pega o violão e toca Cassiane e não toca Legião Urbana que Deus te ama. Ah, Jackson, como eu te amo. Tu não tocou Faroeste Caboclo. Ah, que bonitinho. Não. Jesus recebe o nosso louvor. Deus recebe o nosso louvor porque tem um mediador entre Deus e nós, Cristo o homem. Uma vez eu fui orar com um pastor, eu era bem novinho, e aquele homem orava muito, pessoal. E eu dobrei meu joelho e comecei a orar com ele. E para impressionar o pastor, né, eu orei tudo que eu sabia. Eu orei toda a Bíblia. Eu orei, eu falei, eu orei. Eu orei de pé, eu bati no banco, eu orei sentado, eu chorei, eu rolei no chão, fiz tudo. E deu 2 horas. Eu não tinha mais o que falar. Eu não tinha mais o que dizer. Eu estava glória, aleluia, um tempão. E aquele homem não parava de orar. Resumindo, eu orei 7 horas com aquele homem. E eu comecei a chorar, eu era guri, 15 anos, e eu comecei a chorar de dor no joelho. E eu fiquei irado de joelho, esse cara não cala a boca, não se levanta. Por favor, vamos parar de orar, vamos parar de falar. E aquele homem não parava. Quando ele disse amém, me deu uma alegria. Amém. Eu tive tanto prazer em parar de falar com Deus. Chega! Não quero mais falar com Deus. Ufa! Amém. Ai, que bom. Tá feliz porque já que você entrou na presença de Deus? Não, tô saindo. Fogo. E aí eu saí dali me achando um campeão, né? Eu orei 7 horas. Aí nós saiu eu e ele visitar os doentes, e nós orávamos, e daí eu já botava as mãos com mais confiança, né, Marcos? Tô com crédito. É que nem pegar o computador ali, o Note, e ligar na tomada. Tô com a carga toda no talo ali, né? Tô com toda a carga da bateria. Pessoal, sabe por que Deus não me matou enquanto eu orava? Sabe por que Deus não fez assim, ó? E, alguém aqui vê Supernatural? Ninguém? Só eu que sou pecador? Só eu. Vocês vão me deixar sozinho aqui? Sobrenatural? Ninguém vê aqui? Minha esposa vê, pecadora. Pessoal, tem uma hora no seriado que o cara chega e um anjo ele acaba com outro assim. E o corpinho explode. Sabe por que Deus não fez isso comigo? Deus não fez isso comigo porque a minha oração
era em nome de Jesus, era por causa dos méritos de Cristo. Porque Jesus pagou o preço para pecadores desgraçados que nem eu dobrar o joelho e ficar orando, querendo se aparecer para o outro enquanto estava orando. Uma hora falava com Deus, uma hora queria impressionar, uma hora falava com Deus, uma hora queria impressionar, e Deus olhando lá de cima, e a Trindade se olhando, os anjos me olhando. Quando é que esse cara vai aprender? E eu ralando o joelho, e depois saí dali ainda achando que estava balando. Deus não me matou, porque a gente ora e a gente canta por intermédio de Jesus. O relacionamento de Deus conosco é porque Jesus é sacerdote, ele não é só profeta. Também seria complicado ter um cara que nem Jeremias todo dia do nosso lado, eu admito, né? Eu sou fã de Jeremias, mas Jesus, ele era o cara que ele faz assim, daí quando o cara não está conseguindo, ele estendia a mão, eu te ajudo, eu sou sacerdote também. Então, segundo, pessoal, em Mateus capítulo 9, Jesus chegou para um cara chamado Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Ele cobrava impostos. Ele não era muito querido lá no povo de Israel, Sônia. O povo não gostava muito dele. E ele chega ali para chamar Mateus. E Mateus, ele diz: Mateus, me segue. Depois dali, ele vai para a casa de Mateus. Eles estão numa festa. E a Bíblia diz que era uma festa de pecadores. Né? Até nós estávamos conversando eu e o Robson sobre isso esses dias. Pessoal, para nós entendermos o contexto, a maioria das pessoas que pagam imposto de renda aqui não gostam muito do leão, né? Então imagina aquele cara cobrando os impostos, era um traidor, pilantra, safadão. Jesus chega diante desse cara, daquele baita daquele safado. Alguém aqui viu o Rock 1? Ou ninguém viu também? Só eu que sou velho. Tu viu, né, Márcio? Vocês viram, né? Vocês se lembram que o Rock 1, a profissão dele é cobrar empréstimos? Tu te lembra disso, Márcio? Nem te lembra. Tu só te lembra que ele perdeu pro Apolo, né? Mas a função do Rock no filme 1 é cobrar impostos. Sabe aquele cara que vem cobrar o dinheiro do agiota? Se aquele cara batesse na tua porta, o teu dia estava acabado, tá? Mateus era o que fazia isso. Aí Jesus vai para a casa dele, a Bíblia diz que é festa de pecadores. O que é festa de pecadores? Senão um monte de gente com corrente de ouro, com dente de ouro, ouvindo hip hop, mulher seminua dançando, os caras com as calças lá embaixo e ouvindo pancadão. Jesus chega num ambiente mais ou menos assim. Só que a vida de Mateus é mudada. A vida de Mateus é mudada. Jesus, para alguns, ele chegava como um profeta. Muda, te arrepende, não sei. Para Mateus ele chegou como um sacerdote. Estendeu a mão. E puxou Mateus para o lado dele. Tá? Correndo, já estou acabando, de verdade. Jesus, como sacerdote, ele também é um servo. Mateus 20, 28 vai dizer, Jesus disse, pessoal, aqui é a parte melhor da pregação, por favor, façam cara de animados. Façam cara de, que legal, Jackson. Me iludam. Jesus chega e diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Eu li uma história hoje, fantástica, eu tenho que contar isso para vocês. Pessoal, alguém aqui bebe café? Quem bebe café? Quem é viciado em café? Quem não pode parar de beber café? Quem sonha com café? Pessoal, tudo gosta de café. Então tá, pessoal, eu odeio café. Eu nunca gostei de café. Acho que a minha mãe conta que eu tomava café quando eu era pequeno, mas depois de grande eu nunca gostei de café. Tentei gostar. Eu vejo que as pessoas estão tomando, eu vejo que elas são felizes, que elas dizem assim, não, vamos, essa cuquinha com café preto amanhã de manhã vai estar uma delícia. Essa pizza geladinha amanhã com café preto vai estar uma... E eu tentei. E é terrível, eu quase vomito todas as vezes. Tem no mercado? Não, eu não consigo tomar café. Resumindo, pessoal, só que eu li isso, eu quase morri de rir hoje. Os cafés, esses cafés onde o pessoal vai tomar aí, ele é um perfeito lugar para nós notarmos como o ser humano gosta de ser servido. Vocês já viram como se tratam os garçons em pizzaria, em café? É praticamente assim. O cara chega na cafeteria e diz assim, seguinte,
Eu quero um ultra, mega, super mocatino com cobertura de baunilha a 67 graus centígrados e eu quero que tu me traga isso em 2 taças. Enquanto tu dá uma pirueta e coloca, enquanto dá essa pirueta, um pouquinho de canela. Tu me dá a primeira na mão esquerda, a segunda na mão direita. Dá meia volta e vai pra lá. Vocês já viram alguém tratar o garçom assim? Pizzaria. Cara, vem cá rápido. Daí o cara vem, sim senhor, sim senhor. Eu quero agora uma pizza portuguesa com a borda numa temperatura baixa e eu quero sem cebola, com picles, com não sei o que, com aquilo outro. Pessoal, nós vemos nesses lugares a forma que os garçons são tratados. É mais ou menos assim, o cara ele é o pequeno reino dele ali, né? Ele é o senhor baunilha. Não, eu sou o senhor cappuccino. E aqui tu é meu servo. Pessoal, nós gostamos de dar ordens. Nós gostamos de mandar. Nós gostamos de, vai lá e faz aquele negócio. Jesus veio para servir sendo Deus. Jesus, podendo mandar, veio e serviu a humanidade. Qual foi a última vez que vocês ouviram a frase assim? Como que eu posso ser útil? Vocês já ouviram nos últimos dias? Alguém chegou para ti assim, Robson, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser útil para ti? Beth, só no comércio. Só. Beth, posso te ajudar, Beth? Tu que ajuda? Eu posso te servir? O que eu posso servir? Está precisando de alguma coisa, seu Jerzy? Vocês já pagaram todas as contas da igreja aqui? Está faltando alguma coisa? Quem é que limpa o banheiro aqui da igreja aqui? Eu estou sentindo no meu coração de limpar o banheiro. Não, eu já ouvi. Ouvi a Elisia fazer isso. Nós nem tinha igreja ainda e Elisia. Eu quero fazer uma coisa na igreja. O que, Elisia? Quero limpar os banheiros. Meu sonho é limpar os banheiros da igreja. Poxa, em toda a igreja de Porto Alegre nunca vi tamanha fé. Pessoal, você precisa de alguma ajuda com o bebê de vocês? A Paula aí agora está vindo o bebê. Está grávida. Alguém já perguntou para ela, Paula, está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Quando é que nós ouvimos isso? Quando que nós vimos uma pessoa que se compadece? O sacerdote, ele é um cara que se compadece, que ele tem amor, ele tem compaixão. Eu mostrei o primeiro lado aqui, truculento, Jesus como profeta, botando o dedão, chutando a banca, pegando com um chicote, quebrando tudo, mas não é só isso. O problema é resumir Jesus só isso, não é só isso. Jesus também é amoroso, bondoso, e ele olha com um olhar de misericórdia. Talvez você confesse o teu pecado para qualquer pessoa aqui, e a pessoa não entenda você. Mas se você for diante do trono da graça, a Bíblia diz isso. Eu tenho que ler esse texto bem rapidinho, pessoal. Hebreus. Esse texto é fantástico. E depois que eu terminar esse texto, vocês vão ter que levantar a mão e dar um glória a Deus, ou dizer Shazam, tanto faz. Hebreus, capítulo 4, olha o que diz. Capítulo 4 de Hebreus. Pessoal, isso aqui está queimando aqui dentro. Não é azia, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que texto sagrado diz. Quem não está com a Bíblia aberta, força o cabeção, não pense em nada. Não pensa na novela que vai acontecer amanhã, da sereia que vai dar no Fantástico. A Thalita já disse que aquilo é fake. Tá? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Ela disse que aquilo não é uma sereia, eu fiquei triste. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, olha aí. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Versículo 15 é fantástico, olha só. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o versículo 16 arrebenta com tudo. O escritor aos Hebreus vai dizer, por causa disso, que nós temos esse Jesus que intercede pela gente, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
por causa desse sacerdote que se compadece dos teus problemas, por causa desse sacerdote que se compadece quando você chora, esse Deus que não está gritando de longe, ei, mais para a esquerda, não, está errado, pecador, eu vou largar um raio na tua cabeça. Não, Ele está presente, Ele está junto, Ele se compadece quando nós estamos mal. Eu vou falar aqui para os adolescentes, sabe assim, pessoal, às vezes nós desprezamos os adolescentes. Aí, a menina, ai, ele é tão lindo, ai, olha só, ele vem vindo para o colégio. Ai, Jesus, se ele vier com a Bíblia na igreja, é porque é de Deus. Mas claro, o cara é crente, o cara vai vir com a Bíblia. Né? Ai, Jesus, se ele vier com o caderno e com a mochila, é porque tu quer que eu case com ele. E ele, claro, está indo para o colégio. Pessoal, e a gente às vezes, olha, que coisa boba, todos nós já fomos adolescentes, todos nós. Eu quero dizer que Jesus não despreza o sentimento dos adolescentes. Jesus olha e Ele olha com carinho, com amor, pelo sentimento dos adolescentes. Depois vocês me pagam uma traquinas. Terminando, em último, vamos abençoado. Mas terceiro e último, esse aqui é bem curtinho, Jesus como rei. Então, para levar para casa, são só 3, é rapidinho. Ele é profeta, ele faz assim, assado, assim é o certo, não é para fazer assado, te arrepende, cabeção, não vai por aí, tu vai te dar mal. Ele não é só profeta, ele é sacerdote, ele se compadece, não estou conseguindo, ele estende a mão, ele te ajuda a você a cumprir a palavra que ele manda. Em último, ele é rei. Jesus como Senhor. João 18, versículo 36 e 37, Jesus vai dizer para Nicodemos, vai dizer, ó, é o seguinte, cara, o meu reino não é desse mundo, então ele tem um reino, então ele é rei. A Bíblia vai mostrar, Apocalipse vai mostrar Jesus com uma tatuagem na coxa. Não estou mandando ninguém se tatuar, eu não tenho tatuagem. Já vou abrir aqui um parêntese, sou a favor dos filhos respeitarem os pais. Se o pai dizer não faz tatuagem, meu filho não faz. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, Jesus está lá, marcado na coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu não tenho tatuagem, nunca vou fazer tatuagem. Não estou defendendo tatuagem, mas a Bíblia diz isso. Está lá marcado o que na coxa dele? Rei dos reis. Apocalipse vai mostrar Jesus como rei. Apocalipse vai mostrar Jesus como Senhor, como governador do mundo. Apocalipse vai mostrar que existe um trono e Jesus está nesse trono. Pois bem, ele é rei, ele domina, pessoal. Ele domina? Amém, amém. Ele é rei, ele é poderoso, ele é soberano. Nós cantamos aqui, pessoal, a Bebel cantou, nós cantamos aqui. Ao que está sentado, pô, que lindo, no trono. Olha, ele está no trono, ele está reinando. Que lindo, ele governa. Os cristãos não só cantam, os cristãos confessam. Não, Jesus governa, fica tranquilo, cabeção, Jesus está governando. Aí eu quero perguntar para vocês algumas perguntas, pessoal. A gente canta que Jesus governa, a gente confessa que Jesus governa, mas por que na prática a gente acredita que ele governa o Japão, o Brasil, o mundo, as estrelas, as galáxias, que ele governa toda a economia, que ele governa o tempo, que ele governa a chuva, mas por que algumas pessoas acham que Jesus não pode governar a sua vida? Por que algumas pessoas acham que Jesus não pode governar a sua roupa? Por que algumas pessoas acham que Jesus não pode governar a sua bebida? Por que algumas pessoas acham que Jesus não pode governar a sua língua? Por que alguns adolescentes acham que Jesus não pode governar a sua boca? Por que alguns irmãos acham que Jesus não pode governar a sua mente? Por que alguns jovens acham que Jesus não pode governar os seus olhos? Por que a nossa geração acha que Jesus não tem nada a ver com o navegador da internet e os sites que a gente entra de madrugada?
por que ele não pode governar? Por que a gente ouve tanto nos dias de hoje, não é da conta de ninguém? Mas Jesus não é o Senhor. O pastor chegou para um cara que estava viciado em pornografia, viciado em bebida, traindo a mulher, e ele olhou na cara do pastor e disse assim: tu não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. E o pastor olhou para ele: como assim, cara? Eu sou cristão, eu sou viciado em pornografia e sou viciado em bebida. E ninguém tem nada a ver com isso. Vocês não pagam as minhas contas. Aí o pastor olhou: tu tem coragem de dizer isso na cara de Jesus no dia do juízo final? Quer saber, Jesus? Tu não tem nada a ver com a minha vida. Eu que faço a minha vida. Eu traio a minha mulher. Eu sou viciado em bebida e não cuida da minha vida. Ninguém vai fazer isso. Ele é rei do mundo, das nações, das galáxias. Tem que ser rei da nossa casa. Tem que ser rei dentro da cozinha da nossa casa, no nosso quarto. Jesus não é somente rei das nações, das potestades, das cidades. Ele também tem que governar o nosso cartão de débito. Ele também tem que ser governador do nosso amor em abundância dentro de casa. Ele tem que governar para acabar com as brigas entre o casal e ter amor entre o casal. Ele tem que governar para acabar com a gritaria dentro de casa. Sem gritaria uns com os outros. Quero mais 1 minuto de vocês e eu estou terminando. Jesus, como profeta, nos chama ao arrependimento. Como sacerdote, ele nos conforta e nos salva do pecado. E como rei, ele ordena que abramos mão da autoridade sobre a nossa vida, para que cada aspecto dela esteja sob constante transformação. Em 98, eu me converti a Cristo. E a forma que Jesus se apresentou para mim foi de uma forma como um profeta. Era, se não me engano, no dia 16 de abril de 98, numa noite fria. Eu estava num curso de discipulado e no meio da oração para despedir a aula, eu fui confrontado pelo meu estado de pecado. Detalhe, eu nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha matado, nunca tinha me prostituído, mas eu estava em pecado diante de Deus, porque todo homem nasce em pecado. Ele se mostrou como um profeta. Ele se mostrou como alguém que apontou o dedo e disse: Jackson, tu está indo para o inferno. Só que não ficou só aí, pessoal. Eu passei muitos problemas depois da minha conversão. Muitos problemas dentro de casa. E Jesus não foi só o profeta que apontou o dedo. Ele foi o sacerdote que carregou as minhas cargas, que intercedeu por mim quando eu estava sozinho, chorando, distante, me sentindo fraco, um guri de 15, 16 anos. E nesses 15 anos de crente, ele tem sido meu rei. A minha pergunta para vocês aqui essa noite, pessoal, é que vocês não enxerguem Jesus somente como rei, ou somente como o profeta, ou somente como sacerdote. Se vocês virem Jesus apenas como profeta e rei, e ele não for o teu sacerdote, ou seja, ele é profeta, ele é aquele que aponta o dedo do pecado, ele é rei, ele é aquele que governa, mas ele não é sacerdote, ele não carrega as tuas cargas. Quando você pecar, você não vai até Deus, você vai ter medo de Deus. Muitas igrejas estão imprimindo medo nas pessoas, porque elas mostram somente um lado, elas mostram somente a seriedade. É sério, Jackson? É, mas não é só isso. É sério, é gravíssimo, mas tem jeito. O Jesus, que é somente profeta e rei e não é sacerdote e não estende a mão, é o Jesus do fundamentalismo, dessas igrejas fundamentalistas, que o camarada pecou, bota no paredão e metralha, porque não serve para mais nada. O Jesus que é profeta e que é sacerdote, ou seja, ele apontou o dedo, está errado, muda. Ele é sacerdote, ele carrega o fardo, mas ele não é rei, ele não governa a vida da pessoa. É o Jesus do evangelicalismo, do evangelho moderno, onde as pessoas professam fé. Não, eu sou crente. Não, Jesus me disse que eu estava em pecado, eu me converti. Não, mas ele cuida dos meus pecados, ele me ajuda. Tá, mas por que tu não vive hoje em mudança? Não, ele não é meu rei. Ele não reina sobre a vida dessas pessoas. Em último, quando ele é sacerdote, quando ele é rei,
e ele não é profeta, ele é o Jesus do liberalismo. Ele governa a vida da pessoa, governa. Ele é sacerdote, ele carrega o fardo da pessoa, carrega. Mas ele não é profeta. Ele não tem autoridade para apontar o erro das pessoas. Pessoal, tinha um elefante. Imagina um elefante, bem grande, bem bonito. E tinham 6 cegos. 6 cegos. E eles pegaram os 6 cegos e pediram para os cegos descrever o elefante. O primeiro cego tocou no lado do elefante e disse: o elefante é igual uma parede. O segundo cego, ele tocou na tromba do elefante e ele disse: um elefante é igual uma cobra. O terceiro cego, ele tocou na presa do elefante e ele disse: elefantes são igual a lanças. O quarto cego tocou na perna do elefante, aquela perna grossa do elefante, e disse: elefantes são iguais a árvores. O quinto tocou na orelha e disse: um elefante é igual a um leque. E o sexto tocou na cauda do elefante e disse: elefantes são iguais a uma corda. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter a visão do todo. Eu estou pregando para pessoas aqui que só enxergam Deus como profeta, Jesus como profeta, como aquele que aponta. E ele aponta, ele diz que está errado. Mas não conseguem ver ele como um sacerdote amoroso, como alguém que ama, como alguém que empresta o ombro, empresta o peito e abraça. Eu estou falando para pessoas que não veem Jesus como rei. Alguém aqui, não. Jesus, ele é até profeta, ele é sacerdote, mas ele não governa a vida. O governo dele não entra nas coisas mais simples da vida. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que veem ele só como sacerdote, como alguém bonzinho, que me cuida, que me acalma, mas não é profeta, não é alguém que me chama a atenção pela palavra. Nosso convite, pessoal, quero que a gente fique de pé aqui essa noite, vamos fazer uma oração. É que vocês venham a contemplar Jesus como um profeta, como um rei e como um sacerdote. E entenda como que ele está falando. Quando abrir a Bíblia, leia. Se Jesus estiver te confrontando de um pecado seu, pessoal, e eu quero dizer aqui para todos que são filhos, são corrigidos pelos pais. Se você é filho de Deus, se você diz eu sou filho de Deus, Jesus vai te corrigir pela palavra. Mas não vai ser somente uma correção fria. Ele vai te amar, ele vai te entender, vai estender a mão, ele vai te abraçar no meio das dificuldades, vai passar o vale da sombra e da morte junto com você. E ele vai governar a tua vida como rei. Vamos orar, pessoal. Ó Pai, nós te agradecemos aqui, Senhor. Obrigado. Porque Tu és o nosso profeta. Porque Tu és o nosso sacerdote. E Tu és o nosso rei. Obrigado, Senhor. Que a nossa semana seja impactada por essa mensagem, Senhor Jesus. Não permita, Senhor. Não permita que a frieza dos dias que estamos vivendo venham nos tirar o fervor do Teu Espírito. Em nome de Jesus, confronta quem tem que ser confrontado aqui essa noite. Consola os abatidos, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és poderoso. Tu és muito maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pela Tua compaixão que tens tido conosco. Glórias, graças nós Te damos. Em nome de Jesus. Amém.